Fala galera, e hoje a gente vai fazer um exercício a respeito da força de atrito. Então, vai aparecer para vocês aí o enunciado completo. Então, tem um corpo, certo, de massa M igual a 40 kg, e esse corpo está sujeito à ação de duas forças. A força F, de intensidade de 100 newtons, e a força de tração, denotada por T, de intensidade de 200 newtons. Bom, a partir dessas informações, tendo G, módulo do campo gravitacional, igual a 10 metros por segundo ao quadrado, seno de θ 0,8, cosseno de θ 0,6, o coeficiente de atrito estático μe variando entre 0 e 0,75, lembra que esse coeficiente de atrito estático ele é um coeficiente variável, isto é, ele não tem um valor constante, ele pode mudar se não tiver nenhuma força que tenda a colocar esse objeto em movimento, ele permanecer em repouso por si, sem depender do atrito, esse coeficiente vale zero, né? E o coeficiente cinético valendo 0,6. Bom, dado que o ângulo θ é a inclinação entre as forças F de tração, a tração ela atua aqui na horizontal. Pessoal, então o objetivo desse exercício é a gente modelar a matemática dele e descobrir a aceleração resultante. Na verdade, tem uma primeira pergunta oculta. Você tem que ser capaz de responder: esse corpo entra em movimento? Isto é, as forças tratoras, elas são capazes de deslocar esse corpo, retirá-lo do estado de repouso? A primeira coisa que você precisa fazer para responder a estas indagações é decompor a força F que está inclinada em relação aos demais. Para calcular a força de atrito, de destaque, verificar se esse corpo vai entrar em movimento ou não, nós precisamos então decompor essa força F e então calcular a força normal. Repare o seguinte, só estão aparecendo duas forças não significa que apenas duas forças estão agindo sobre esse corpo de massa M igual a 40 kg. Então olha só, a gente vai decompor a força F então numa componente vertical, vai chamar esse componente vertical de Fy, tá aqui. E ela também tem uma outra componente horizontal, certo? Em que elas são duas projeções ortogonais. A essa altura já deve estar claro para vocês a decomposição de vetores, né? Então, decompor essa força a gente vai chamar de Fx. Muito bem. Então, já munidos dos valores do módulo de F, seno e cosseno de θ, nós vamos calcular. Então, olha só, o Fy, fazer aqui do ladinho, Fy é F vezes quem? Galera, olha para o Fy, você concorda que ele não encosta no arco que forma o ângulo θ? Se ele não encosta, está sem o arco, vamos multiplicar pelo seno de θ. Olha só, Fy é igual a F, que vale quanto? Módulo de F 100 newtons, né? De acordo aí com o enunciado. Seno θ. Seno θ vale 0,8. Então o Fy ele vale 80 newtons para cima. Muito bem. 80 newtons para cima. Olha o Fx. O Fx está encostando no arco que forma o ângulo θ. Se ele encosta, ele está com o arco. Ele vai levar o cosseno. Então, Fx é F vezes o cosseno de θ. Fx pode ser calculado então como sendo 100 vezes cosseno θ vale 0,6. Esse valor aqui resulta em 60 newtons. Bom, agora que nós já sabemos uma das forças que atua na direção vertical, nós precisamos colocar as outras. Pessoal, então, qual que é a força que atua devido à massa desse corpo de 40 kg estar imersa aí no campo gravitacional de 10 metros por segundo quadrado? É a força peso. Ela atua então na direção vertical com sentido apontado para o centro da Terra, e o peso desse objeto, lembra, expressão bem simples, P igual a mg, massa vezes o módulo do campo gravitacional, massa 40 vezes 10, o peso aqui lhe dá 400 newtons. Vou usar a notação vetorial, né? Então olha só, a notação vetorial, o peso dirigido para baixo, ele tem módulo entre parênteses de 400 newtons. Agora você tem que pensar um pouquinho. Eu tenho 400 newtons para baixo e 80 newtons na forma de Fy para cima. Esse 80 newtons ele não é suficiente para suspender
todo esse peso, sustentar esse peso, impedir que esse corpo continue caindo, por exemplo. Mas ele está em repouso ali na direção vertical. Ele pode, eventualmente, a gente vai verificar se isso acontece de fato, se deslocar horizontalmente. Agora, verticalmente, não. O chão, o solo ali sobre esse corpo, está exercendo uma força normal. Lembra, normal significa perpendicular à superfície, que ajuda essa componente FY a equilibrar. Então, vai aparecer uma forcinha dirigida aqui para cima, perpendicular à superfície, normal. A força normal ela pode ser para cima, como é esse caso, mas lembra, qual que é a direção dela? Perpendicular à superfície, é isso que significa normal. Tá? Muito bem, agora que nós já modelamos essa parte aí das forças, eu sei o seguinte, que a força normal somada à componente FY, elas estão equilibrando o peso. São as únicas forças na direção vertical, por isso que o primeiro passo é efetuar a decomposição. Se não fizermos a decomposição, nós corremos o risco de errar o exercício. Então agora a gente vai calcular usando a condição de equilíbrio no eixo Y. Então galera, da condição do equilíbrio no eixo vertical, nós temos o seguinte: o somatório das forças que atuam para cima, normal e FY, tem que ser igual ao somatório das forças que atuam para baixo, nesse caso só o peso. Então em módulo normal mais FY em módulo é igual ao peso. Por que mesmo, professor? Porque está em equilíbrio, ele não está nem subindo nem descendo, não tem nenhuma aceleração na direção Y, então nós podemos utilizar essa condição de equilíbrio. Muito bem, a normal mais 80 newtons tem que ser igual a 400. Subtrai de ambos os lados da igualdade 80, de modo que concluímos que o módulo da força normal é 320 newtons. Por que precisamos saber o módulo da força normal? Nós precisamos calcular a força de atrito máxima, a força de destaque, digamos assim, para saber se as forças tratoras são capazes de deslocar esse objeto. Então observe o seguinte, como essas verticais se cancelam, sobraram duas horizontais, Fx e tração. Você concorda que tanto o Fx, que vale 60 newtons, nós já calculamos isso no início da decomposição, e a tração, que vale 200, elas tendem a puxar esse corpo para a direita. Então, em oposição ao deslizamento, à tendência de deslizamento, aparece a força de atrito. Agora, nós não sabemos qual efetivamente é essa força de atrito. Pode ser uma força de atrito estático, se essa força for suficiente para segurar o sistema em repouso, por exemplo, ou pode ser uma força de atrito cinético, se houver deslizamento. Então, para verificarmos se de fato existe aí uma força de atrito, nós precisamos calcular a força de destaque. Pessoal, vamos lembrar, a força de destaque, ela é μe máximo, que é o máximo coeficiente de atrito, só vou denotar por μe, você já entendeu que ele varia de 0 até um valor máximo, vezes o módulo da força normal. Tá vendo aqui? Por isso que tínhamos que calcular o valor da força normal. Uma vez que nós sabemos a expressão então da força de atrito, eu vou multiplicar 0,75, que é o coeficiente de atrito estático máximo fornecido pelo enunciado para vocês, vezes 320, que é o valor aí então do módulo da força normal, certo? Pessoal, 0,75 é 3/4 da unidade. Eu posso dividir 320 por 4 dá 80, multiplicar por 3, o resultado aí dá 240 newtons. Pessoal, uma vez que nós identificamos então a intensidade da força de atrito estático máximo, que a superfície ela exerce para tender e segurar esse corpo de massa M de 40 kg em repouso, nós precisamos identificar agora a intensidade das forças tratoras. Quem são essas forças tratoras? A componente Fx e a componente de tração T de 200 newtons. Veja, o Fx nós já sabíamos que ela valia 60 newtons da decomposição vetorial feita no início da resolução do problema. Veja que 60 newtons junto com uma tração aqui de 200 newtons dá uma força resultante aí, trator, de 260 newtons. 260 newtons vence ou não vence a força de 240 exercida pela superfície? Vence. Se o atrito estático ele é vencido, quer dizer o seguinte, o corpo ele entra em movimento. E se ele entra em movimento, agora ele fica efetivamente
sobre não mais o atrito estático, e sim sobre o atrito cinético, que é o próximo passo do cálculo. Galera, uma vez que identificamos então que o corpo entra em movimento, eu só coloquei uma justificativa, fiz um OBS aqui para vocês entenderem. Então, como a soma das forças tratoras que estavam no mesmo sentido de movimento, tração mais Fx resulta em 260 N, ela era maior do que a força de destaque. Não vá confundir o D de destaque com o D de dinâmico, não tem nada a ver uma coisa com outra, certo? Então essas forças tratoras, elas vencem a força de atrito estático máximo, por isso o corpo ele entra em movimento. Esse movimento aqui, entenda, vou até colocar ele entre aspas, é um deslizamento, escorregamento, uma coisa friccionando contra a outra. De modo que a força de atrito em questão que atua sobre o corpo é a força de atrito cinético. Muito bem. Então a força de atrito cinético, veja, ó, ela depende do μc agora, que valia 0,6. Então a força de atrito cinético, FAT-C, é igual a μc, que vale 0,6, vezes a normal, que vale quanto? Ela vale ali 320, o valor da normal não mudou. Então é uma pegadinha, um erro muito previsível nesse exercício, a galera esquecer de decompor o F em Fx e Fy e não levar em conta essa componente de 80 N para cima. Acharia ali que a força normal também valeria 400 N. Se fizesse isso, correria o risco então de errar o exercício, porque admitiria que o corpo poderia ficar parado, por exemplo. Se a força de destaque ela fosse maior, ela excedesse essas forças tratoras, né? O que acontece? A gente concluiria, por exemplo, daria 300 N, a gente concluiria que o corpo ele permaneceria em repouso. E a força de atrito efetiva não seria 300, não faria sentido, ela seria o mesmo 260 N que atua para o outro lado, de modo que elas continuam a equilibrar-se. Então, cuidado, se não efetuar a decomposição, corre o risco de errar o exercício. Bom, retornando aqui à força de atrito cinético, nós temos então que ela vale 192 newtons. Calculei a força de atrito cinético. Agora, para achar a aceleração resultante, eu preciso achar a força resultante. Pessoal, dado que essas forças verticais, elas se anulam, posso dizer que elas estão se equilibrando, as únicas forças que efetivamente sobraram no exercício é a força Fx, tração, e a força de atrito. Então, para calcular a resultante dessas forças, nós vamos fazer o seguinte, ó, a força resultante. Pessoal, devido à tendência de movimento, ela atua a favor, então, dessas forças tratoras, ela vai resultar, então, ela está no mesmo sentido, vai resultar em T mais Fx. Agora, observe bem, no nosso referencial adotado aqui com relação ao solo, a força de atrito cinético, ela se opõe a esse movimento. Então, ela vai levar um sinalzinho que dê menos na nossa equação. Fat, agora sabemos que é cinético, então Fat-C. Muito bem. A força resultante ela vale T, que é 200 newtons, mais Fx, que vale 60, menos 192. Da força resultante nós temos então 260 menos 192. Temos então como força resultante a favor do movimento a força de intensidade de 68 newtons. Essa é a força resultante. E para achar a aceleração? Para achar a aceleração, nós vamos usar o princípio fundamental da dinâmica, reconhecido como a segunda lei de Newton, que diz o seguinte: o somatório vetorial das forças que atuam no sistema é diretamente proporcional ao produto da massa desse sistema vezes a aceleração resultante. Esse sistema, no nosso caso, é o nosso corpo de massa m. Pessoal, então para calcularmos a aceleração resultante do sistema, nós vamos usar o princípio fundamental da dinâmica, reconhecido também como a segunda lei de Newton, cujo enunciado diz que o somatório das forças resultantes sobre um corpo equivale ao produto da massa pela aceleração vetorial resultante desse corpo. Então nós sabemos o seguinte, que a força resultante, nós já temos que ela vale 68 newtons, é igual a massa de 40 kg, vezes a aceleração resultante que nós estamos procurando. De modo que 68 é igual a 40 vezes AR, em que AR é o módulo da aceleração resultante. Nós sabemos que é uma aceleração horizontal com sentido para a direita. Tá? Pessoal, dividindo ambos os lados da equação por 40, nós temos que 68 por 40 é o módulo da aceleração resultante, que dá 1,7 metros por segundo ao quadrado, a unidade de aceleração no Sistema Internacional de Unidades.
Obrigado por assistir o nosso vídeo e se você gostou, deixe um joinha e se inscreva no nosso canal. Até a próxima!